Olá, jovem, seja bem-vindo ao canal Biolopes para mais uma aula de revisão do Enem. Resolvendo a questão 118 do Enem 2021, nós vamos rever conteúdo de ecologia, mais especificamente o ciclo do carbono. Vamos para o enunciado? Organismos autotróficos e heterotróficos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Ainda outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. Interpretando esse enunciado até aqui, olha só, seres autótrofos são os fotossintetizantes e os quimiosintetizantes. Eles fixam o carbono de que forma? Fotossintetizante, realizando a fotossíntese. Na fase 2, que é na fase escura da fotossíntese, absorve o gás carbônico, a enzima ribulose faz aquela formação de glicose a partir do hidrogênio trazido lá da fase clara. E no caso, os quimiosintetizantes, bactérias quimiosintetizantes, pegam o gás carbônico dos compostos inorgânicos que estão ali no ambiente, oxidam para formar a molécula de glicose e assim poder produzir sua energia, tá? Na sequência, a degradação do carbono, né, das moléculas que contêm carbono, pelos organismos, resultam em gás metano e gás carbônico. Nós poderíamos falar aqui no gás metano ou no gás carbônico da própria decomposição, né? Até no gás carbônico dá para falar sobre a respiração celular, né? Degradando a glicose, a gente elimina o carbono na forma de gás carbônico. E na segunda parte do enunciado, onde fala que outros compostos orgânicos são quebrados, catabolizados pelos seres com menor rendimento energético, pode estar falando aqui da fermentação, tipo a fermentação alcoólica, quebra a glicose em álcool etílico. A fermentação lática quebra a glicose em ácido lático, lactato. E a fermentação acética quebra o álcool etílico em ácido acético. Esses três tipos de fermentação, por exemplo, quebram uma molécula muito energética e transformam em uma molécula menos energética. Mas mesmo assim, ela é importante, olha só. Serve como combustíveis ambientais. E nessa mesma edição do Enem 2021, caiu também outra questão sobre biocombustíveis, sobre o biogás. Tá bem? Olha então o que o enunciado diz pra gente. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a fotossíntese, fermentação, quimiossíntese, respiração aeróbia ou fosforilação oxidativa. Antes da gente chegar na alternativa correta, eu convido você a lembrar sobre o ciclo do carbono quatro fenômenos. Quatro fenômenos, olha só. Respiração, que libera carbono para a atmosfera na forma de gás carbônico. Decomposição, também libera carbono na forma de gás carbônico ou de gás metano. E combustão, que é o fogo, né? A queima de matéria orgânica libera carbono na forma de gás carbônico. Todos esses daqui são liberadores de carbono.
liberam carbono na atmosfera. Então, quer dizer, eles favorecem, eles aumentam a taxa de efeito estufa. Já a fotossíntese é o único fenômeno que capta carbono da atmosfera. Então, se for para a gente investir em alguma medida para diminuir o aquecimento global, diminuir o excesso de efeito estufa, não dá para fazer nada muito grande com a respiração, porque não tem como pedir para os seres vivos pararem de respirar. A decomposição também sempre vai acontecer. Tem como pensar em medidas para diminuir a combustão e aumentar a fotossíntese. Diminuir a combustão, usar menos combustíveis fósseis e mais fontes alternativas de energia, como energia solar, eólica, né? E aumento da fotossíntese é o reflorestamento, tentar reflorestar o máximo possível e eliminar desmatamentos e queimadas. Assim a gente mantém a taxa alta de fotossíntese e a atmosfera vai captar bastante gás carbônico. Percebe que aqui nós temos uma discussão muito importante, uma que lança gás carbônico para a atmosfera e outra que retira o gás carbônico da atmosfera. Tá bem? E aqui, na nossa resposta, um processo metabólico associado a essa expressão, formação de combustíveis, tem que ser aquele processo metabólico que quebra parcialmente a molécula energética. E aquele que nós temos para quebrar parcialmente a molécula energética é a fermentação, a letra B. Não pode ser a fotossíntese, porque ela gera uma molécula altamente energética e não quebra. A quimiossíntese também tem a mesma sacada da fotossíntese. A respiração aeróbia libera no final dela o gás carbônico. Então, quer dizer, não libera um composto como, por exemplo, o etanol, que é um biocombustível, ou, por exemplo, o lactato, que ainda tem energia, né, um subproduto da glicose. Não dá. E a letra E também não pode, porque fosforilação oxidativa é uma das etapas da respiração celular. A respiração celular é formada por 3 etapas. Quando falamos respiração celular, nós estamos querendo dizer respiração celular aeróbia, tá? Tem na primeira etapa a glicólise, que é a quebra parcial da glicose, o famoso ciclo de Krebs, que é a quebra do piruvato, liberação de gás carbônico, e a fosforilação oxidativa, que nós chamamos de cadeia respiratória para ficar mais fácil. E conseguimos linkar com os alunos em sala de aula a questão do oxigênio, né? Fosforilação oxidativa é o que acontece na cadeia respiratória. Com o oxigênio atraindo o hidrogênio, né, como aceptor final de hidrogênio lá na crista mitocondrial, forma-se bastante ATP, ou seja, fosforila, acrescenta-se fosfato inorgânico no ADP, produzindo um monte de ATP. Isso é fosforilação oxidativa.
fosforilar, ou seja, criar ATP a partir do oxigênio que atrai o hidrogênio. Não sei se você lembra desse processo. O hidrogênio vai atrás do oxigênio, formando a molécula de água, gira a ATP sintase, que é a enzima que transforma ADP em energia, a molécula de ATP da célula. Tá bem? Então, meus queridos, percebam que o enunciado deixa claro para a gente que é sobre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, mas nós temos uma pegada maior aí no ciclo do carbono, tá bem? Conferiu se é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para recebê-las toda semana. E mais uma coisa, deixa aquele joinha maroto para ajudar o professor a divulgar o canal, tá bem? Compartilha também com um amigo ou com uma amiga que está estudando para o Enem. Você sabe que está estudando para o Enem. Fala assim, dá uma olhada aí nessa questão que o professor resolveu. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Beijos e abraços. Fui!